Esse ano agora, de 2012, estão sendo comemorados os 80 anos do grande cineasta Roberto Farias. Roberto Farias, para quem não se lembra ou para quem não sabe, foi um dos maiores responsáveis pela criação do movimento Cinema Novo, isso ainda nos anos 50. E justamente para comemorar essa data muito importante para o cinema brasileiro, a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, está promovendo uma mostra retrospectiva do Roberto Farias. Só para vocês terem uma ideia, ele é o cineasta, ele é o diretor do grande clássico brasileiro Assalto ao Trem Pagador. É uma grande obra que realmente merece ser conferida na Cinemateca Brasileira em São Paulo. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, sem número, na Vila Mariana. E os ingressos para a mostra, e aí vai um puxãozinho de orelha na Cinemateca, estão custando R$ 8,04 a meia. A Cinemateca podia maneirar um pouquinho nos preços, porque afinal é um órgão público, tem o apoio de patrocinadores, tem o apoio do Ministério da Cultura, e R$ 8,00 para a mostra é um pouquinho alto. Mas, de qualquer maneira, R$ 4,00 a mostra, R$ 4,00 o ingresso meio, metade do ingresso para a mostra, que já pode ser conferida na Cinemateca. Repetindo rapidamente o endereço, em São Paulo, Largo Senador Raul Cardoso, no bairro da Vila Mariana. Tem uma mostra muito legal também, só que essa é no Rio de Janeiro. Uma mostra comemorativa do trabalho do James Dean. A gente conhece o James Dean como um ícone, né? A gente conhece o James Dean como camiseta, como, enfim, várias coisas, mas é claro que ele foi um ator de primeiríssima linha. Agora, tem uma curiosidade que acho que não é todo mundo que lembra, não. O James Dean, que mais do que um astro, mais do que um ator, ele se transformou num ícone de juventude, ele fez apenas 3 filmes para cinema. Exatamente, apenas 3 filmes na tela grande do cinema e mais. O último filme que ele fez, o Assim Caminha a Humanidade, ele nem chegou a concluí-lo, porque ele morreu antes do término das filmagens. As últimas cenas do Assim Caminha a Humanidade foram inclusive feitas por um dublê de costas e um ator que se especializou em imitar a voz do James Dean, porque infelizmente ele já havia falecido. Então, o que tem essa mostra especial que se chama Eternamente Jovem, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro? Ela tem uma coisa que dificilmente a gente já viu antes no Brasil: cenas do James Dean em filmes de televisão. Isso porque antes dele ficar famoso no cinema, antes dele fazer esses 3 longas-metragens que ele fez na tela grande, ele fez vários trabalhos também em TV. E isso dificilmente a gente conseguia ver aqui no Brasil. Esse material está exposto agora na mostra Eternamente Jovem Retrospectiva James Dean, no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada já está um pouquinho melhor, R$ 6,00 é o preço da inteira e R$ 3,00 o preço da meia. E com um detalhe, o James Dean morreu extremamente jovem, vitimado por um acidente de automóvel, quando tinha apenas 24 anos de idade, em 1955. Mesmo vivendo tão pouco, James Dean foi, sem dúvida nenhuma, um grande artista. Vou até pegar esse gancho, né? Artista. O artista foi o grande vencedor, foi a grande surpresa do Oscar deste ano. Isso porque sempre o Oscar, a gente sabe disso, privilegia o filme americano. E o artista é uma produção francesa. Na verdade, é uma coprodução entre França e Bélgica. Mais que isso, é um filme mudo e um filme preto e branco. Foi uma grande zebra que deu certo na festa do Oscar e acabou recebendo os prêmios principais. O filme O Artista já está na sua videolocadora. E agora, aqui no Cinemundi, você acompanha os bastidores, o making of do grande sucesso, O Artista.
sempre bom ver como é que as coisas foram feitas do lado de trás da câmera, não é? E por falar no lado de trás das câmeras, a gente foi conversar com uma pessoa, uma profissional que costuma trabalhar exatamente do lado de trás de uma câmera de cinema. É a cineasta Tata Amaral, que está com um filme novo chegando aos cinemas. A gente confere essa entrevista exclusiva daqui a pouquinho, depois do intervalo.